Olá! Estamos dando início ao 4º Seminário de Educação das Relações Étnicos-Raciais da Primeira Infância da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Falar de relações étnicos-raciais é falar da nossa própria história, é falar da história de cada um de nós, brasileiros. Somos negros, ainda que não tenhamos a pele negra. Como professores, ainda precisamos muito avançar, refletir e, sobretudo, fazer cumprir a Constituição Federal e a LDB. Sim, abordar esse assunto está previsto na lei e não podemos negligenciar, porque ainda existe racismo no Brasil. E nós, educadores, gestores, precisamos de verdade trabalhar com esse tema e com todos os temas relevantes que abordem qualquer tipo de preconceito e de discriminação. Se humanizar as relações é uma das bandeiras da 7ª CRE, assim também cada uma das nossas escolas precisa acolher nossos alunos, nossos professores e toda a comunidade escolar, independente da tonalidade da sua cor. Eu confesso que, como regente, muitas vezes abordei o tema apenas no dia 13 de maio e em 20 de novembro. Achei até que estava fazendo o meu melhor, pois à época eu ainda trabalhava com datas comemorativas, com assuntos e temas completamente desconexos. E hoje eu sei que eu ainda preciso muito aprender. Eu aprendo com meus pares durante as inúmeras visitas de rotina que eu faço às nossas escolas. E as nossas escolas trabalham com o tema. Mas eu queria destacar que na Escola Municipal Eunice Weaver, eu conheci uma menina que sofreu preconceito. Ela sofreu preconceito religioso, negra, candomblessista, deu origem ao filme Colar de Contas, produzido pela sala de leitura da escola. Baseado na história real de sofrimento, depois de ter passado por um ritual, uma prática religiosa das tradições africanas, ela foi discriminada por usar roupas brancas e colar de contas. E foi a sensibilidade da professora que mudou o destino e a vida escolar desta menina. Ela, orgulho, paixão, pertencimento, protagonismo. E nós? Até quando nós, educadores, vamos ensinar que temos que ter a mesma cor, a mesma opção religiosa, os mesmos gostos? Como diz Nelson Mandela, ninguém nasce odiando ou amando o outro pela cor da sua pele ou por sua origem ou sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se elas aprendem a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Que possamos ensinar nossos alunos a aceitar, amar as diferenças e abolir qualquer tipo de discriminação, preconceito ou racismo. Um beijo para cada um de vocês. Olá, pessoal. Eu sou Daiane Seles, acompanho a educação infantil pela JET da 7ª Coordenadoria. Gostaria de agradecer a fala e a participação da nossa coordenadora Márcia Arruda, que está sempre presente, reforçando e validando todas as ações pedagógicas da nossa JET. Obrigado por mais essa participação. Hoje, vocês vão ver um bate-papo com a nossa gerente de JET, Cláudia Tadeia, e a nossa convidada, uma professora de artes cênicas há 16 anos na nossa rede. É graduada em Educação Artística, habilitação em História da Arte pela UERJ, bailarina pela Escola Angel Viana,
pós-graduada em preparação corporal também na Angel Viana e mestre em ensino de teatro na Unirio, a professora Maíra Alves. Olá, como estão todos? Espero que estejam todos bem e prontos para mais um momento em que vamos compartilhar sobre aquilo que mais amamos fazer, né? Sobre aquilo que mais nos causa alegria e satisfação, que é compartilhar experiências que acontecem no chão da escola. E para nos acompanhar hoje, nessa outra aventura, teremos a presença de uma querida professora, que não é professora de uma escola de educação infantil. Ela é professora da Escola Municipal Carlos Lacerda, uma escola de Fundamental 2. Mas eu digo que não há fronteiras para a educação, né? Qualquer atividade que seja relevante, não importa em que segmento ela aconteça, ela nos enriquece e ela faz com que nós sejamos cada vez mais fortalecidos através da prática dos outros. Então, é com muita alegria que hoje vamos conversar com a professora Maíra, que, assim, a forma como eu a conheci foi muito impactante. E eu quero relatar um pouquinho sobre como isso aconteceu. Na verdade, eu não a conheci pessoalmente, mas eu a conheci através de um trabalho que ela encabeça, que ela cutuca, que ela provoca no chão da escola dela. E aí estou eu, no mês de março, adentrando na Escola Municipal Carlos Lacerda, como eu disse, uma escola de Fundamental 2. E me deparo com um mural maravilhoso, que me deixa assim extasiada. Primeiro porque era mês de março. Se era mês de março, não era exatamente um mês que costuma acontecer esse tipo de atividade. E porque eu vi naquele mural, naquelas imagens, o protagonismo dos alunos. Os alunos refletindo a sua vida, refletindo a sua identidade. Professora Maíra, é com muito prazer, mas com muito mesmo, né, por essa oportunidade de nos encontrarmos assim, e essa oportunidade de você contar para todos nós como é que isso acontece, né? Que magia foi aquela que me encantou, e eu tenho certeza que vai encantar todos nós aqui nesse momento. Seja muito bem-vinda. Ai, Cláudia, obrigada. Essa apresentação, esse preâmbulo, esse início, a apresentação, ele já é empolgante de falar, né? Porque é isso que você falou, né? É um trabalho que a gente faz com o protagonismo dos alunos mesmo, até porque em alguns aspectos eles são muito mais criativos do que a gente, trazem muitas propostas interessantes, muitas ideias. Eles têm voz e a gente precisa dar ouvidos, né? Então, esse é o grande exercício. Então, esse trabalho que a gente faz, e aí eu digo a gente porque eu tenho até uma apresentação de umas imagens e eu começo ela falando um pouco disso, assim, que é um provérbio africano que fala, eu nunca sei se eu estou pronunciando ele corretamente, mas é assim, Umuntu, Nugmuntu, Nagabantu, que é um provérbio zulu que diz que uma pessoa é uma pessoa através de outras pessoas. E essa ideia de você entender, né, que a gente se constrói no coletivo, né? E a gente cresce no coletivo, a gente produz no coletivo. Então, embora meu trabalho não seja um trabalho da educação infantil, vocês vão ver que muitas atividades que eu fiz podem ser feitas na educação infantil, e em alguns momentos eu cheguei até a pensar assim, será que isso não é muito infantil para os meus alunos? Mas acho que tudo que perpasso lúdico, abre espaço para fala, para comunicação, para proposição, serve para qualquer idade, né? Até para a gente, né? Então, é isso. Bom, eu trabalho na escola Carlos Lacerda há 16 anos e desde que eu comecei a trabalhar lá, eu vou falar um pouco
da minha história, né? Porque acho que a minha história é um pouco, a minha biografia, eu costumo dizer que é a minha biografia formativa. Porque o que eu sou hoje tem tudo a ver com esse trabalho e com o que eu fiz antes. Eu sou de uma família predominantemente negra, que tem muita consciência da sua negritude, né? O que quer dizer isso? É entender a importância da cultura negra, valorizar a estética negra, né? E isso sempre foi uma coisa muito... A musicalidade, né? Isso foi uma coisa sempre muito presente. Os meus pais sempre atuaram nos movimentos sociais, meu pai no movimento negro, principalmente, e então eu sempre estive dentro desse universo, dessa discussão. E fiz a faculdade, pouco antes de terminar a faculdade, fiz o concurso para o município, passei e, enfim, já comecei a dar aula, né? Então, foi interessante porque, num primeiro momento, a minha preocupação era ser uma boa professora de teatro e pegar aqueles conhecimentos todos e aplicar na sala de aula. Só que a sala de aula não tinha nada a ver com a minha sala de aula da faculdade, então muita coisa precisou ser adaptada e criada. E aí eu comecei a experimentar alguns exercícios na sala de aula. E aí, assim, à medida que a gente vai trocando na sala de professores, a gente vai também encontrando nossos parceiros. E aí, eu comecei a trabalhar com a professora de artes visuais, que dividia praticamente a escola comigo, metade dos alunos da escola eram meus, a outra metade era dela. Aqui, a sala de aula não é o único espaço de aprendizado, né? Ou essa relação que se tem na sala de aula, né? De professor e aluno. As nossas salas de aula já são salas de aula diferentes, porque eu trabalho artes cênicas, minha sala não tem mesa e cadeira, ou quando tinha, eu tirava sempre que tinha que dar aula. Aí a gente começou a pensar, e a primeira proposição, a primeira ideia que a gente teve foi uma atividade de imersão na cultura indígena. Ela tem uma pesquisa muito grande com cultura indígena e a gente, enfim, pensou em formas de a gente trabalhar, não que fosse só aquela coisa de se enfeitar, né, e de, assim, superficial. A gente queria fazer uma imersão verdadeira. E foi o primeiro trabalho, assim, que eu posso dizer sobre dessa forma que, assim, a gente conseguiu envolver a escola toda, trabalhando, né, cruzando os horários, né, fizemos um horário novo, uma dinâmica nova. E aí, depois, nesse mesmo ano, a gente fez sobre a cultura africana. Vale ressaltar, voltar um pouquinho, que a primeira vez que a gente tinha trabalhado com a cultura africana, assim, ou pelo menos pela primeira vez que eu tinha visto na escola a cultura africana trabalhada dessa forma, foi quando, em 2010, teve a Copa. Então, a escola toda trabalhou África, trabalhou, enfim, o continente africano, os países, né? Eu lembro que, nessa época, eu peguei uma turma que ia falar sobre o jongo. E eu gostava muito de dançar jongo. Então, né? À medida que a gente foi avançando, a gente sempre nas aulas separava um momento para eu dar atenção ao pessoal da parte da pesquisa teórica e um momento para eu trabalhar com o pessoal da prática. E aí, na prática, eu botava lá o som e a música do jongo e ensinava os passos para eles. E aí foi ficando legal, foi ficando divertido, o pessoal da pesquisa teórica lá só de olho, mas sempre muito tímidos, né? E aí eu resolvi convidar uns amigos que tinham roda de jongo para eles irem com o atabaque, né, com as letras, para eles participarem comigo dessa atividade, desse ensaio com esse grupo. Então, e aí alguns alunos resolveram, a gente fez essa roda, começou, e aí os alunos que faziam só a parte teórica, começaram a se chegar, a ficar interessados. Eu falei assim, não venham, porque a gente tem essa oportunidade de estar com esse grupo, eles vieram tocar para vocês, então vamos dançar todo mundo, se divertir, não tem certo e errado. Sentiu vontade de entrar na roda, entra, sentiu vontade de ficar só ao redor, né? Tudo certo. E aí, na medida que eles foram tocando, né? Essa minha amiga, a Luara, ela começou a mostrar os passos, ensinar um ao outro. E aí a brincadeira fluiu, assim, todos eles
não posso dizer que todos eles, né? Mas em geral todos queriam entrar, ter esse momento de entrar na roda, sair, fazer todo o ritual da dança do jongo, né? E aí foi muito legal. E aí as aulas seguintes, no ensaio só comigo, sempre tinha um momento que todo mundo parava para dançar o jongo. E no dia da culminância, né, do projeto da escola, que cada turma ia mostrar o seu trabalho, foi muito legal, porque a turma toda quis entrar e a gente já estava meio que subentendido que todo mundo ia participar, que esse aqui era um trabalho da turma e a turma toda ia fazer. Então os meninos deram um jeito de ela botar as calças deles, enrolaram. As meninas levaram saias. Aí essa minha amiga foi tocar, ela se dispôs aí novamente para participar da culminância com esse outro amigo também. Aí eles levaram a tabaco, ela levou algumas saias e aí foi sensacional, assim, foi uma experiência linda. Eu entrei na roda com eles, foi maravilhoso. Isso, eu acho que foi 2010. Eu encontro com esses alunos até hoje, eles falam dessa experiência do jongo, assim, eles sempre falam, porque a gente tinha isso na aula, e o jongo, assim, o jongo virou um elo, assim, uma coisa que era só deles, né? E eu peguei essa turma no ano seguinte, era a turma de 6ª série, e no ano seguinte eles tinham aula comigo novamente, era muito engraçado, eu falei assim, professora, quando é que vai ser aula de jongo? Eu falei assim, gente, eu não sei, eles sempre cobravam, assim. Enfim, e depois eu fiquei um tempo sem fazer, porque foi uma experiência só para aquilo, né? Como é que, às vezes, a nossa mente, ela nos limita, né? Nas milhares de possibilidades que a gente tem de atuar. E aí, a gente, depois, voltando, né? Eu trocando com a Mônica, professora de artes visuais, a gente começou a experimentar e fizemos esse evento de imersão na cultura indígena e o outro de imersão na cultura africana. A gente fez uma série de atividades. E essas atividades, de certa forma, esses eventos, começaram a fazer parte do calendário da escola. Então, os alunos já sabiam que iam ter, os alunos novos que entravam na escola já ficavam sabendo pelos alunos antigos que tinha isso, né? Olha, tem essa atividade, eles ficam sabendo de tudo, né? Quem é professor tal, o que acontece na escola, né? E e era muito legal porque eles vinham propor a gente ou perguntar, e aí, como é que vai ser esse ano? O que vai ter esse ano, né? E a gente, às vezes, estava pensando em outra coisa, preparando alguma coisa de alguma outra atividade, e eles já estavam meses antes perguntando, né? E aí uma das propostas que eles trouxeram para a gente foi a questão do cabelo. A gente tem um professor de geografia que estava trabalhando muito com cabelo, estava querendo trabalhar os cabelos, começou a comentar isso, começou a comentar com as alunas e as alunas trouxeram isso para a gente. E aí a ideia foi a gente fazer tipo saber, buscar quem eram as alunas que sabiam trançar cabelos, para que elas fizessem uma grande workshop de tranças ou simplesmente trançassem os colegas que quisessem serem trançados. E aí a gente fez essa busca, a gente descobriu que tinham várias alunas que sabiam trançar e várias alunas querendo aprender a trançar. E a gente separou uma sala para ter esse momento de tranças, né? E aí a gente convidou uma professora de história do município do estado que trabalha que faz tranças e também faz turbantes. Então ela veio até a escola e ensinou a fazer turbantes, amarrações. Então tinha a galera que fazia os cabelos, às vezes fazia o turbante também, ou fazia uma coisa ou outra, que é uma dessas imagens que eu trago para vocês. A gente também teve uma exposição, e aí, na verdade, assim, não eram só as alunas, porque a gente tem uma coisa na escola, assim, que todo mundo se envolve no evento, todo mundo mesmo, tanto os agentes educadores, quanto o pessoal da cozinha, o pessoal da limpeza, assim, todo mundo é equipe, né?
E assim, não importa se essa relação é de terceirizado ou não, sabe? A gente recebe um funcionário novo e no dia seguinte ele já é nosso há muito tempo, né? Como os nossos alunos. Então, a gente gosta de ter essa relação de proximidade, né? De família, né? A gente procura construir esse espaço. Então, todo mundo conhece, inclusive todos os alunos por nome, né? Conhece muitos alunos. É muito engraçado porque a escola é enorme, mas a gente faz questão disso, né? Ter essa troca, né? E aí, vocês podem ver que assim, a nossa coordenadora trançou e fez o turbante, a diretora, as alunas da diretora, e a gente teve nesse ano que eu trago as imagens, uma profissional lá da cozinha que trouxe para a gente como parte da contribuição dela do evento. Ela se produziu toda com uma vestimenta africana e ela ficava circulando no evento. Em alguns momentos ela dançava, e foi muito legal. E aí a gente todo ano tem uma atividade, né? As imagens que eu trago para vocês, ela é de um ano que a gente teve, quer dizer, são de vários anos, né? Mas a gente teve o Orlando Caldeira e a Noemi Oliveira, que eles são os criadores do projeto Identidade, que é um projeto que trabalha com ícones pop, pessoas negras vestidas, caracterizadas como ícones pop, né? O Papa, Rainha da Inglaterra, as Paquita, os Beatles, as princesas, né? Papai Noel. Então, a gente levou essa exposição, as imagens dessa exposição, e eles para debaterem, falarem um pouco dessa experiência. A gente teve também a Luzi, que era uma doutoranda lá da UERJ, que trouxe para a gente um debate sobre África, sobre as relações, né, em África. Trouxemos também a Mônica, que foi fazer bonecas de Abayomi, e aí foi uma loucura, porque a Mônica ensinar bonecas de Abayomi, a gente precisava de retalho. E aí foi todo mundo catar retalho onde tinha o que pudesse, para ter retalho suficiente para fazer. No fim das contas, a gente tinha mais retalho para mais 2 anos. Mas foi muito legal, assim, todo mundo de alguma forma se engajou, né? Até eu fui lá para o Polo Texto pedir retalho, enfim, foi muito legal. E os alunos também propuseram, então, assim, os alunos falaram: professora, a gente quer fazer uma apresentação, uma performance que vai mesclar música africana com referências negras referências à música africana e música de rua. E aí eles fizeram uma pesquisa de movimento e fizeram a apresentação, né? Tudo isso sempre a gente faz assim, sempre uma conversa nas proposições, né? Pensar da onde vem esse desejo de apresentar isso, de trazer isso, qual é a discussão que a gente está trazendo, né? A gente fez exposições, enfim, a gente trouxe uma série de experiências. E teve um ano que era essas imagens que eu vou mostrar agora para você, que a gente teve a Luciane Lacerda, que trouxe um debate sobre cotas nas universidades. É muito interessante, porque a Luciane faz parte da comissão esqueci o termo, mas é a comissão que investiga, né, as possíveis ilegalidades nas cotas nas universidades. Teve uma conversa super legal. A Luciane trouxe a questão das cotas. A gente teve a ideia de fazer um momento para falar sobre religiões de matriz africana, né? Então, para isso, a gente teve a ideia de uma aluna nossa que é de religião de matriz africana, né? E uma de Umbanda, outra de Candomblé, para fazerem essa fala, né? Começarem essa fala. Aí depois ela sugeriu que viesse a mãe, e a gente achou muito legal a possibilidade de ter a mãe para falar dessa experiência, ela trocando com a mãe. E aí, na medida que a gente foi construindo esse encontro, né, esse momento, a gente viu que seria interessante trazer outras mães
para falar. E a gente achou interessante fazer, ao invés de fazer uma mesa só de religião de matriz africana, a gente trazer essa mãe para falar das religiões de matriz africana, mas também trazer outras mães e fazer uma mesa de tolerância religiosa, né? E aí foi muito legal, porque a gente não tinha tido esse encontro, assim, foi a possibilidade de trazer responsáveis para o evento, né, para a atividade, eles fazerem parte, participarem, aí eles não participam só do que eles vão fazer, participam de tudo que está acontecendo, né? Isso é uma coisa que a gente considera muito importante, porque para tudo que nosso aluno vive na escola, é importante que os responsáveis estejam nessa comunicação, né, conjunta. Então foi muito legal. Maíra, só um instantinho, eu vou te interromper, porque assim, de tudo que você está narrando, desse volume de atividades que você está nos trazendo, eu não posso deixar de fazer uma observação. Isso não é um recorte de um dia, de um projeto. Isso daí vamos dizer, é um conteúdo que está perpassando todo o cotidiano escolar, e não só no momento estanque. A minha percepção, e aí eu não posso deixar de fazer esse comentário, a minha percepção agora é de ressaltar a possibilidade de se trabalhar isso para além do seminário, para além de uma semana, mas fazer com que isso esteja incorporado no currículo da escola. E eu te interrompi, porque de tudo que você está trazendo, e eu sei que vai trazer ainda muito mais, você já está mostrando que não podemos tratar de assuntos étnicos, raciais, de forma pontual, mas que é possível que ele esteja ali costurado, não costurado por estar costurado, mas é porque ele é parte. Ele é a essência do currículo da escola. Desculpe essa interrupção, mas assim, a riqueza que você traz, eu não podia deixar isso passar, tá? Não, mas isso. Mas assim, tem um pouco... A gente está fazendo, inclusive agora, nesse momento, a gente está fazendo a gente está mexendo no projeto político-pedagógico da escola, né? E fazendo isso coletivamente. Mas, assim, é muito importante ressaltar que, assim, isso foi um crescendo, né? Foi uma crescente de atividades. Eu posso dizer, assim, que à medida que a gente foi fazendo com um evento só no dia do evento, a gente foi percebendo que não dava conta, né? A gente não dava conta, né? Então a gente foi criando, foi incorporando isso às nossas aulas, né? E aí é muito importante ressaltar que, assim, a gente não faz isso se não tiver uma gestão parceira, né? Porque, assim, a Mônica Pereira, minha diretora, eu tenho que dar nome e sobrenome, até porque ela adora o sobrenome dela. Ela sempre foi uma grande incentivadora. De vez em quando ela ficava assim, ai gente, não sei, mas ela ia não sei, mas sempre com muita confiança, assim, confiança no nosso trabalho, nas nossas propostas. Às vezes ela ficava assim, ai meu Deus, mas isso é muito maluquice. E aí a gente falava assim, não, deixa que a gente vai segurar a onda, a gente vai fazer, porque às vezes tem coisas que você só vai saber se você fizer. Né? E assim, tem um quê de risco para algumas atividades, algumas coisas, né? Mas não é um risco de segurança, né, nesse sentido. Mas às vezes a gente não sabe se as propostas vão dar certo, como é que... Porque né? Eu lembro muito de uma história de futebol, que fala assim, o técnico do Garrincha fala assim, olha, a gente vai fazer isso, vai para lá, vai para cá, depois a gente faz o gol lá. Aí o Garrincha fala assim, mas vocês combinaram com o time adversário? Porque a gente traz a proposta, mas a gente não sabe se as crianças vão se envolver, se vai todo mundo embarcar da mesma forma, ou se a gente não percebeu um detalhe importante, né?
Mas, assim, efetivamente, hoje é uma construção dessa forma. E isso a minha fala vai muito nesse sentido, né? Eu estou trazendo para vocês situações que foram de um dia, né, de vivência, né, mas que foram construídas anteriormente, né? E isso que eu tô falando para vocês, assim, é muito claro como isso se incorporou na agenda da escola, de tal forma, no calendário, que, assim, mesmo que a gente não esteja pensando, esteja trabalhando com outro conteúdo, os alunos já estão, de alguma forma, falando, né? Isso foi uma construção, e isso, assim, isso não tem mais volta, né? Isso que é o mais importante, porque eu fico até arrepiada de falar isso, porque é um ganho para todo mundo, né? Todo mundo ganha, né? Porque os funcionários se sentem parte eles propõem, são parte da nossa escola, como muito além da sua função, e a gente não está querendo que ninguém trabalhe para além da função, mas no sentido de poder propor, né? E não só ser um executor, né? Então, todo mundo ali pode propor, né? Fazer junto, né? Então, a gente traz isso no sentido de enriquecer o nosso não é o conteúdo, mas enriquecer o nosso panorama cultural, né? E isso é uma coisa que não tem preço, né? Enriquecer o panorama cultural e também ampliar as possibilidades dos nossos alunos se reconhecerem, né? Se reconhecerem através das pessoas que estão ali na comunidade escolar, que também tem suas histórias, que também tem as suas referências e que estão ali, né? Como pessoas. E a escola tem que ser esse espaço mesmo, né? Onde a gente vivencia o humano, né? Usando o aluno fazer essa reflexão, né? Não como uma coisa estanque, artificial, né? E eu fico às vezes muito preocupada quando, por conta de alguns eventos, eles são transformados de uma tal maneira artificial que parece que você está falando de algo muito distante. Quando se trata de questões étnico-raciais, trazer a literatura do menino que mora lá na aldeia da África, ok? Mas, assim, não precisa, né? Nós temos questões que são muito nossas, muito do nosso cotidiano e que precisam ser trazidas para o chão da escola. Aí o agente educador, a agente educadora, ela é essa pessoa que tem essa história, né? E por que não? Por que eu tenho que buscar lá na África um menino com uma roupinha estampada que é importante de ser trabalhado, mas que não traz nenhum elo de identidade com o nosso aluno? Não traz. É como se fosse algo distante. Ele tem uma identidade, porque se a gente pensar na diáspora, existe essa ligação. Mas de que forma a gente pode criar na verdade, criar, ou não é nem criar, mas assim, trazer, iluminar, né? Destacar esse elo, né? Porque as tias da cozinha estão todo dia lá, com uma série de conhecimentos, né? E assim, essa troca ela precisa acontecer, né? Essa casa que vai para o chão da escola, né? Quando você leva essa mãe que tem histórias para contar, que traz também referências que fazem parte da vida dos alunos da escola. E olha só, ela ensina todo mundo, porque não tem como você sentar numa mesa como essa, sendo aluno, sendo professor, sendo educador, seja quem for, e ver 4 mulheres conversando, 2 mães, essa imagem que eu trago para vocês dessa mesa foi uma mãe que ela é do candomblé, candomblecista, uma mãe da Assembleia de Deus, a nossa funcionária, agente de primeiro atendimento, que é católica, e a nossa diretora, que é espírita kardecista. Então, assim, você sentar, você assistir essas 4 mulheres falando sobre religião,
e falando da importância que é o convívio, né? Porque, assim, essa mesa, ela foi uma mesa sobre tolerância religiosa. Mas hoje, se a gente pensar, a gente vive uma situação que não passa por uma questão de intolerância. A gente vive hoje uma situação que passa por violência. São violências, né, que são atravessadas pelo racismo religioso. Então, é exemplar você ver essas mulheres conversando e sendo assistidas pelos alunos, porque elas saindo da escola e chegam em casa e falam assim: mãe, hoje tinha lá na escola essa conversa assim. Então, assim, vamos conversar assim também? Porque, assim, é bom para todo mundo, né? É uma evolução na relação, né? Você poder entender que todas as religiões, elas falam a mesma coisa e cada um escolhe o que fala melhor aos seus ouvidos, né? E é simples assim. Se não fala aos seus ouvidos do jeito que você escolhe a outra, não escolha nenhuma, né? Isso não impede de se relacionar, de conviver perfeitamente bem, em paz e em amor, né? Porque se você escolhe uma religião, você está escolhendo o amor, né? Então, como é que você vai vibrar em outra energia, em outra, né? Não dá. Então, assim, esse encontro, ele fala disso, né? Essa outra imagem que eu trago é da Juliana Alves, que é uma grande colaboradora, e ela trouxe pra gente, assim, em primeiríssima mão, um filme, um curta, que fala sobre a história. O nome do curso era Injúria, acho que até já mudou o nome, porque ele virou média-metragem, mas é a história real de uma menina que entrou numa loja em Madureira e, quando ela saiu da loja, ela foi acusada de ter roubado o próprio casaco, o casaco dela. E aí ela teve que provar que o casaco era dela, né? E, enfim, é um curta que acho que deve estar na internet, mas é muito interessante assistir porque é uma história muito real e a direção é exemplar. Então os alunos todo mundo fica numa agonia, fala assim: caraca, não acredito, porque chega um momento que a menina, para provar que o casaco é dela, a polícia fala assim: se é seu, você só vai provar que é seu se você me trouxer a nota fiscal. E se você não trouxer, vou acusar você, né? E aí a garota foi para casa procurar a nota fiscal e ela acha a nota fiscal de um casaco que ela tem, ó. E aí a gente conversa sobre isso também, né? Essa coisa da população negra precisar guardar nota fiscal, guardar, né, andar com documento para cima e para baixo, para não poder sair sem documento, né? E assim, eles falam muito bem sobre isso, né? Só deixar eles falarem, que eles falam. Esse debate é muito rico, porque são vivências deles, dos familiares, né, dos amigos. E aí um aluno falou assim: professor, outro dia eu estava na igreja e aconteceu situação tal, assim, eu tremi, mas eu ria. E eu falei assim: menina, como é que você ria? Eu falei assim: professor, eu ria de nervoso. E aí você fica pensando assim: caraca, um garoto sai da igreja e fica numa situação dessa, com uma arma na cabeça, porque a polícia acha que ele é bandido, e aí ele ria, você só fica, né, numa aflição. Passado da história, passado quando ele está contando, mas é só de imaginar, é tenso, né? Então, assim, o debate sempre muito rico quando a gente abre espaço, né? Porque a gente aprende muito, né? Porque muitos de nós, às vezes, não tem metade das experiências que eles têm, né? Os nossos alunos, muitos são da Cidade de Deus e às vezes eles esperam o tiro passar para vir para a escola, né? Porque eles querem ir para a escola. E aí você fica pensando: gente, só não se tira ou não sai de casa. Mas eles não têm isso, né? Muitos não têm isso, né? Então, essa é uma grande experiência de troca, né? E é uma grande aula, porque a gente sai dessa relação de sala de aula, professor ensina, a mesa, as cadeiras, né? A gente ganha. Isso tem uma coisa muito importante também, que assim, a gente procurou, e aí assim, não é nem mérito meu, né? Isso foi uma troca, acho que foi no crescente dessa conversa, troca minha com a Mônica, professora de arte, e com a direção também, né? Que a gente, no espaço da escola, se vocês entrarem na nossa escola, a escola toda é tomada por arte, né? E por África e pela cultura indígena,
porque isso não pode estar só na nossa fala, né? A gente procura ali uma parede que não tem nada, a gente pode criar alguma coisa, né? Essa parede, ela já fala com eles todo dia, né? Mas tem de tudo, né? Mas assim, a gente entender que o espaço da escola também pode dialogar com isso, né? E quem entra lá está dialogando com a poesia do Fernando Pessoa, com os painéis. Quem entra na Escola Municipal Carlos Lacerda vai encontrar arte em tudo quanto é parede, né? Inclusive no banheiro. Né? Em todos os lugares tem. E esse é o que a gente chama de ambiência alfabetizadora. Não interessa que seja uma escola de Fundamental 2, ela continua tendo uma ambiência pedagógica alfabetizadora, né? Porque a alfabetização é isso, é leitura de mundo, não é só leitura de letrinhas. Né? É trazer o significado do mundo para essa letra, para essa palavra, para esse texto, para essa imagem, né? E falando em imagem, Marina, você vai compartilhar conosco aquela imagem que eu tanto amo, daquele mural? Então, essa imagem do mural que você falou tem uma historinha, né? Porque eu vi nos nossos alunos falarem do cabelo, de alguém comentar com o cabelo é ruim, essas conversas entre eles. A gente ouve as conversas, ouve as brincadeiras, fala com eles, mas assim, não é só a nossa fala que vai dar conta de sanar esse tipo de conversa e brincadeira, né? Então, fulano falou para alisar com meu cabelo, porque se eu alisar meu cabelo vai ficar muito maravilhoso, fulano diga não sei o quê. Sempre esse comentário acerca do cabelo, e geralmente cabelos crespos e cacheados. E aí a gente resolveu tirar foto dos alunos para mostrar para eles como o cabelo deles era bonito, a beleza deles, o que a natureza deu a eles é o suficiente para eles serem bonitos, né? Cada um tem a sua beleza. E aí a gente começou um debate com eles, a gente pegou um dia, eu levei os meus brincos, a Mônica os dela, acessórios, e a gente fez um dia de fotografar esses alunos, né? E aí foi muito interessante, porque eles vieram tímidos, assim, não vão fazer... Não, faz, a gente incentivando a Mônica, então mega incentivadora, tá linda, você quer, né? E aí ela começou a tirar as fotos, e aí outros alunos quiseram tirar, daqui a pouco a gente estava tirando de um monte de gente. E a gente falou assim, a gente tem que fazer um painel dessas fotografias, né? Na verdade, essa é a ideia principal da Mônica, mas a gente não tinha muita noção de como seria esse painel, né? E aí a gente foi, e nessa coisa de tirar foto, só nessa troca da foto, vamos fazer que eles já se ajudavam, eles se arrumavam, um arrumava o outro, falava do cabelo. Ai, meu cabelo não pode fazer assim, olha, seu cabelo é mais crespo, dá para fazer assim, faz assim. Então, isso, nesse processo já tinha toda uma troca que eu nunca vou conseguir transmitir em fala nenhuma, em lugar nenhum, porque assim, é uma troca... muito intensa, assim. Você vê um colega seu comentando, falando do seu cabelo, te dizendo que você tá linda, maravilhosa, vai lá, te ajuda. Isso tem muita coisa, muita camada, né? E a gente fez essas fotos, que é essa imagem que eu mostro para vocês agora, de valorização dos cabelos, para montar esse painel que eu mostro em seguida, que é uma cabeça africana, que fala o ruim é o preconceito, e aí são essas várias fotos, e o outro painel, que é uma cabeça masculina, essa primeira cabeça feminina, e a cabeça masculina de cabelo, o meu cabelo não pediu sua opinião. Então, assim, esse painel ficou... eles não sabiam que ia ser dessa forma, então quando eles se viram, foi sensacional, que eles ficavam se procurando os colegas, né? E foi muito legal, porque os alunos que não têm esse cabelo crespo entenderam muito bem a tônica da atividade, da produção, né? Então, eles também foram muito incentivadores, estavam ali, tiraram fotos também, a gente tirou fotos de todo mundo, a gente deu as fotos para eles, né? Alguns queriam as fotos para publicar nas redes sociais, né?
Então, assim, foi um trabalho muito significativo e muito forte, né? Que é uma fala muito direta, né? Ruim é o preconceito e meu cabelo não pedir sua opinião. E que era muito do que eles falavam, do que a gente conversava ali, né? A gente foi escolhendo as frases que ficariam entre eles mesmo. E esse foi um dos trabalhos que a gente fez e tudo que a gente faz, a gente coloca para eles e é uma coisa que não fica no momento, né? Porque evento, vai embora. Vai embora. Né? Mas quando a gente faz um trabalho que a gente constrói, ele tem um dia de vivência e depois ele fica, né? E ele tem que ficar. Ele tem que ficar na memória, nas paredes, né? Em todo lugar. E a partir disso também eu comecei a questionar a minha prática também, assim. Eu queria muito que os meus colegas todos fizessem um trabalho cotidiano e tudo mais, mas eu pensei, poxa, até que ponto eu também inseri isso no meu planejamento? E aí isso foi uma grande experiência de pensar na pedagogia do teatro, incluindo a cultura negra, assim, que acabou virando a minha pesquisa de mestrado, né? Que foi incluir ao longo do ano inteiro, nas atividades, essa proposição. Né? E é uma experiência, porque a gente sabe que tem um certo preconceito, um certo receio, mas foi uma experiência muito positiva, muito enriquecedora e que tem sido um pouco, e que tem continuado, né? Bom, é isso, assim, eu tenho muitas imagens que vocês podem ir mostrando ao longo mostrando depois, ou para quem quiser, depois pode me procurar, mas, assim, o mais importante é entender que é muito importante que tenha um interesse efetivo, porque as coisas não vão acontecer naturalmente, né? A gente tem aqui uma construção, né? Não vai ser do nada que os alunos vão procurar isso, né? É uma construção e é uma construção muito consistente que produz uma reverberação para além dos muros da escola. Perfeito. Porque os pais falam disso, os alunos saem e trazem de volta a experiência que eles estão tendo na outra escola, falando, mas eu na outra escola falei isso, por conta da gente, por conta do que a gente viveu aqui. É isso. Nossa, a gente poderia ficar te ouvindo muito, muito mais. É claro que não esgotamos todo esse repertório que você tem, todas essas experiências que você pode compartilhar conosco, e não faltará oportunidade para uma outra roda de conversas, e eu tenho certeza que ficou para todos nós a certeza de que a construção, o processo é que solidifica a intenção, né? Não é um trabalho que foi arrumado para dar conta de um calendário pedagógico, ele efetivamente é o currículo da escola ali escrito nas paredes, na prática de cada professor, na interação com os colegas, na participação de todas as disciplinas, né? E, enfim, uma riqueza. O seu relato ele traz uma riqueza incrível. E isso que você falou de um trabalho que reverbera na vida do aluno, eu tenho isso como retorno, porque eu tenho uma querida que foi aluna da escola em que eu trabalhei, que veio a ser aluna da Carlos Lacerda. E é uma aluna com quem eu tenho muito contato ainda hoje, ela já está quase formada em jornalismo. Eu sei! E ela sempre fala de tudo o que ela viveu e do quanto essas aulas, né, que é assim que ela fala, a ajudaram a se ver, a se aceitar e principalmente a se valorizar, né? Porque essa questão, né, desses adjetivos que diminuem tanto as pessoas, o cabelo é ruim, enfim, né? Não vou nem entrar nessa questão, mas que você aborda, inclusive, nesse painel, e essa possibilidade de desconstruir, né, a negativação das identidades. Não é isso? Sim. Ai, gente, olha... É isso. Muito obrigada mesmo. E, enfim,
Eu Eu que agradeço, gente. Eu que agradeço poder falar para dividir com outros professores, porque tem muitos professores com práticas nesse sentido e excelentes práticas, assim. Eu me inspiro em muitos deles, assim, colegas, até de outros, alguns de educação infantil. A educação infantil, ela é um universo sensacional. Eu sou apaixonada pelos professores da educação infantil, porque acho que eles fazem um trabalho exemplar. E eu ouso dizer que não tem formação, não tem educação melhor do que a educação infantil do município. Nenhuma escola particular oferece o que as professoras de educação infantil do município fazem. Eu fico muito lisonjeada de fazer parte do município e poder falar dessa educação. E falar que é uma questão de gestão, né? É muito importante ter gestores, educadores e gestores que sejam interessados, porque isso é uma questão de interesse. Se a gente tiver interesse, a coisa flui lindamente para todo mundo. Somos todos professores, né? Exatamente. Perfeito. Muito obrigada. Prazer. Ai, gente, que bate-papo gostoso, né? Que momento rico. Me emocionei por várias vezes com a prática. Muito, muito, muito obrigada, Maíra. Da mesma forma que você diz que te faltam palavras para enriquecer os seus relatos, agora me faltam palavras para agradecer, porque por vários momentos eu morri de saudade da época em que eu estava na escola e já fiquei pensando como seria a minha experiência se eu fizesse parte de um momento desses que vocês proporcionam aos alunos. E assim, é maravilhoso a gente ver que numa escola da nossa rede, de tão pertinho da nossa coordenadoria, a gente vê um protagonismo dos nossos alunos em que contribui diretamente para a identidade da escola. Não é algo num evento, não é algo num ano, é uma história da unidade escolar, é uma história da educação pública em que é muito bonito de ser visto, dá vontade, já dá gás de, poxa, amanhã o que eu posso fazer? Eu quero trazer isso, eu quero levar essa experiência para os meus colegas, isso pode ser aplicado e é realmente independente de segmento, né? A gente vê o quanto isso é rico quando vocês ouvem os alunos, que eles saem com essa vivência, viveram, fez sentido e aquilo fica marcado para o resto da vida, que é o que a gente reforça tanto na educação infantil, né? É o viver essas experiências, é o vínculo com aquele educador, independente dele ser professor ou não. Todas as representatividades da unidade escolar fazendo parte do movimento é algo assim que não tem livro que substitua essa experiência, essa vivência. Eles vão carregar isso no corpo deles para a vida e é isso que faz sentido. Então, muito obrigado mesmo por toda a sua disponibilidade, por dividir essas experiências riquíssimas. O meu muito obrigado em nome da 7ª CRE. Eu só queria encerrar dizendo uma frase que eu vou me inspirar no livro Amoras, do Emicida. E em um momento ele fala assim: nada é em vão. E eu vou dizer: nada será em vão. Um beijo no coração de todos vocês. Obrigada. Beijo a todos.